Garanhão Negro Parte 3. Fogo e sangue. O dragão não teme o fogo, ele é o fogo. Dito popular valeriano, a relação entre Maelys e Viserys Targaryen foi um incêndio esperando para acontecer. O Khal Dothraki e o príncipe exilado eram feitos da mesma matéria-prima, ambição, orgulho, sangue antigo, mas enquanto um forjara seu caráter nas planícies infinitas do Mar Dothraki, o outro moldara o seu nas sombras de mansões estrangeiras, alimentando-se de promessas vazias e lembranças deterioradas. Viserys odiava tudo no Calazar. O cheiro de couro e cavalo. O leite de égua fermentado que os guerreiros bebiam como água. As mulheres que montavam abertamente, sem véus ou escoltas. Os jogos sangrentos que manchavam a grama de vermelho. E acima de tudo, odiava ver Daenerys, sua irmã, sua propriedade, sua moeda de troca, tratada como rainha por aqueles selvagens. Ela se esqueceu de quem é, cuspia Viserys para quem quisesse ouvir, o que era quase ninguém. Acha que porque o bárbaro a cobre de peles e promessas, ela é alguém. Não passa de uma menina tola com cabelo bonito. Ago, que entendia mais de idioma comum do que demonstrava, ouvia e guardava cada palavra. Repetia tudo a Maelys nas noites silenciosas, enquanto o Calazar dormia. O verme de cabelos prata fala mal da Khaleesi, dizia Ago, os olhos escuros brilhando à luz das fogueiras. Diz que ela é tola. Diz que é propriedade dele. Maelys ouvia em silêncio, os dedos tamborilando no cabo do araque. Não respondia, mas Ago conhecia o suficiente para saber que o Khal não esquecia. Apenas esperava. A tensão cresceu como erva daninha. Viserys exigia os guerreiros prometidos. Maelys respondia que os guerreiros iriam quando ele decidisse, não quando um príncipe sem cavalo ordenasse. Viserys ameaçava buscar outras alianças. Maelys ria, uma risada baixa, cultural, que fazia os pelos de Viserys eriçarem. Busca, dizia o Khal em seu idioma comum cada vez mais fluente. Busca teus aliados. Depois volta. Se voltares. Daenerys tentava intervir, suavizar, explicar ao irmão que os Dothraki não respondiam a ordens, apenas a respeito. Mas Viserys não ouvia. Via apenas a irmã transformada, confiante, feliz, e isso era mais do que suportava. Você mudou, acusou ele, no dia em que a encontrou sozinha perto dos cavalos. Antes me ouvia. Antes sabia seu lugar. Dany endireitou a espinha. Não era mais a menina que encolhia diante dele. Meu lugar é ao lado do meu marido. Meu lugar é onde eu escolher. Viserys avançou, a mão erguida para golpeá-la como fizera tantas vezes. Mas antes que pudesse tocá-la, Hrakar surgiu das sombras como um espectro de carne e osso, o araque brilhando na luz pálida da tarde. O príncipe recuou, empalidecendo. Um dia, sibilou ele, os olhos violeta faiscando, um dia vocês todos vão pagar. O dia chegou mais cedo do que qualquer um esperava. Foi em Vaes Dothraki, a cidade sagrada dos Dothraki, onde nenhuma lâmina podia ser levantada em derramamento de sangue. O Calazar inteiro acampara nas planícies próximas, e Maelys levara Daenerys para consultar as velhas do Dor Kalei, as viúvas dos Khals passados, que liam o futuro nas entranhas de cordeiros e no movimento das estrelas. Viserys não fora convidado. Como sempre. Bêbado de vinho e rancor, ele invadiu o acampamento naquela noite, cambaleando entre as fogueiras, os olhos vidrados e a mão apertando a espada que os Dothraki lhe permitiam carregar por desprezo, uma lâmina de aço comum, que eles consideravam brinquedo de criança. Onde está ela? Gritou, empurrando um guerreiro que tentou detê-lo. Onde está minha irmã? A garotinha que vendi? A ingrata que se esqueceu de mim. Daenerys estava na tenda principal, com Maelys e os companheiros de sangue, ouvindo as palavras enigmáticas das velhas. Quando ouviu os gritos, ergueu a cabeça, o sangue gelando nas veias. Viserys, murmurou. Maelys moveu-se para protegê-la, mas ela tocou seu braço. Não. Ele é meu irmão. Deixa-me falar com ele. O Khal franziu o seno, mas assentiu. Ago e Jogo a acompanharam até a entrada da tenda. Viserys estava diante da fogueira central, a espada desembainhada, o rosto contorcido numa máscara de fúria e autocomiseração.
Quando viu a irmã, seus olhos brilharam como uma luz perigosa. Aí está ela, disse em valeriano, a língua que ambos compartilhavam. A princesinha. A Khaleesi. A puta dos selvagens. Dany sentiu o estômago revirar, mas manteve a voz firme. Viserys, não está sóbrio. Volta para tua tenda. Dorme. Conversamos amanhã. Amanhã. Ele riu, um som áspero e sem alegria. Não há amanhã para mim, irmã. Não enquanto esse bárbaro não cumprir o que prometeu. 10.000 guerreiros. Cadê? Cadê meu exército? Ele cumprirá. Dá tempo. Tempo. Viserys avançou, a espada erguida. Água e Jogo moveram-se para intervir, mas ele era rápido o suficiente para agarrar Dany pelo braço e puxá-la contra si, a lâmina pressionando sua garganta. Tempo foi o que eu dei a você, irmã. Anos. Décadas. Esperando você crescer, esperando você ser útil, esperando que esse dia chegasse. E agora? Agora você está grávida. Dany arfou. Ninguém sabia ainda. Nem ela tinha certeza. Mas Viserys devia ter ouvido algo, visto algo, intuído algo. Grávida do filho dele, continuou Viserys, a voz cada vez mais alta. Um bastardo mestiço de sangue dragão e sangue de cavalo. É isso que você carrega, irmã? É isso que vai dar à luz? O acampamento inteiro silenciara. 200 guerreiros observavam, imóveis, as mãos nos arcos. Mas nenhum podia agir, não em Vaes Dothrak, onde lâminas não podiam manchar-se de sangue humano. Foi então que Maelys surgiu da tenda. Ele não correu. Não gritou. Apenas caminhou lentamente em direção a Viserys, os olhos cinzentos fixos no ponto onde a espada tocava a pele de Dany. Ago, Hakkar e Jogo flanqueavam-no, silenciosos como espectros. Viserys, disse Maelys, em idioma comum, a voz calma como aço frio. Larga minha Khaleesi. Sua Khaleesi? Viserys riu novamente, mas o riso soou histérico agora. Ela é minha irmã. Minha sangue. Eu a criei, eu a protegi, eu a vendi para você. E você? Você não me pagou. Não me deu o que prometeu. Pagarei, respondeu Maelys, ainda caminhando, lento, constante. Te darei o que é teu. Mas larga minha lua primeiro. Não. Viserys apertou a lâmina contra a garganta de Dany, fazendo-a gemer. Você vai me dar minha coroa agora. Agora. Ou juro pelos deuses, vou abrir a barriga dela e tirar esse bastardo com minhas próprias mãos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o vento pareceu parar. Maelys parou a 3 passos de distância. Seu rosto não traía emoção alguma, mas Ago, que o conhecia desde criança, viu o músculo em sua mandíbula tremer uma única vez. Uma coroa, repetiu Maelys. É isso que queres? Uma coroa. A coroa que me prometeram. A coroa que é minha por direito. Maelys assentiu lentamente. Terás tua coroa, Viserys da casa Targaryen. Terás a coroa mais bela que já viram. Virou-se e deu uma ordem curta a Jogo, em Dothrak. O arqueiro partiu como uma flecha. Viserys franziu o seno, confuso. A lâmina ainda pressionava a garganta de Dany, mas sua mão tremia ligeiramente. O que você vai fazer? Coroa-te, respondeu Maelys, simplesmente. Jogo voltou em minutos, carregando um pequeno caldeirão aquecido nas brasas de uma fogueira. Dentro, o ouro derretido brilhava como sol líquido, emanando um calor que fazia o ar tremer. Viserys empalideceu. Não, mas antes que pudesse mover-se, Ago e Hakkar estavam sobre ele. Ago torceu seu pulso com o estalo seco, a espada caiu, enquanto Hakkar o imobilizava com a força de um urso. Dany foi puxada para longe, para os braços de Maelys, que a apertou contra o peito sem desviar o olhar do cunhado. Uma coroa de ouro para o rei, disse Maelys, tomando o caldeirão das mãos de Jogo. A mais bela que já viram. A mais quente. A mais duradoura. Viserys gritou, esperneou, implorou. Chamou pela irmã, pelos deuses, pela mãe morta. Mas ninguém moveu um dedo para ajudá-lo. Os Dothrak observavam em silêncio, respeitando as leis sagradas de sua cidade. Nenhuma lâmina fora levantada, nenhum sangue fora derramado.
O ouro, afinal, não era sangue. Quando o metal líquido encontrou a cabeça de Viserys, seu grito foi tão agudo e terrível que Dany enterrou o rosto no peito do marido e tapou os ouvidos. Durou apenas segundos, o tempo necessário para o ouro esfriar, endurecer, tornar-se a coroa que ele sempre desejara. Depois, silêncio. Maelis olhou para o corpo que tombava, para a máscara dourada que cobria o que um dia fora um rosto, e sentiu nada. Apenas a certeza de que fizera o que precisava. Minha lua, murmurou, contra os cabelos de Dany. Estás bem? Ela ergueu os olhos, marejados de lágrimas, mas firmes. Ele ia me matar. Ia matar nosso filho. Maelis apertou-a contra si. Ele não pode mais. Nunca mais. Na manhã seguinte, as velhas do Doshkalei convocaram Daenerys à sua presença. Eram 3 anciãs, enrugadas como passas, os cabelos brancos e os olhos que pareciam ver através do tempo. Dany entrou na tenda sagrada com o coração acelerado, as mãos protegendo instintivamente o ventre onde, agora sabia com certeza, crescia seu filho. Senta, Khaleesi, disse a mais velha, sua voz como folhas secas ao vento. Dany sentou-se sobre as peles estendidas. As velhas formaram um círculo ao seu redor, e por longo tempo apenas a observaram em silêncio. Teu ventre carrega uma promessa, disse outra. Carrega o garanhão que monta o mundo. Dany franziu o senho. O garanhão que monta o mundo. O líder que unirá todos os Dothraki no único Calazar, explicou a terceira velha. Aquele que cavalgará até o fim do mundo e além. Profetizado desde os primeiros dias. Tua carne, continuou a primeira, e a carne do cal gerarão esse Salvador. O sangue do dragão e o sangue do cavalo, misturados num só. O mundo tremerá com sua chegada. Dany sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Protegeu o ventre com as mãos, um gesto instintivo de proteção. Meu filho, murmurou. Meu filho será isso. As velhas entreolharam-se. Teu filho, disseram em uníssono, será o que tu fizeres dele. A profecia não é destino, Khaleesi. É possibilidade. Cabe a ti e ao Khal garantir que ela se cumpra. Naquela noite, Dany contou tudo a Maelis. Ele ouviu em silêncio, a expressão impenetrável, mas quando ela terminou, ele puxou-a para um abraço. O garanhão que monta o mundo, repetiu ele, experimentando as palavras em valeriano. Teu irmão queria uma coroa. Nosso filho terá um mundo. Mas o mundo, Dany sabia, era um lugar perigoso. As notícias chegaram semanas depois, trazidas por mercadores que cruzavam o mar estreito. O rei Robert Baratheon, em Westeros, soubera do casamento. Soubera da aliança entre a última casa Targaryen e o maior Calazar do Mar Dothraki. E tomara medidas. Um assassino foi enviado. Um homem treinado nas artes do sigilo, pago com ouro de Westeros para eliminar a ameaça antes que ela crescesse. Ele quase conseguiu. Foi numa noite comum, enquanto o Calazar seguia para leste. Dany dormia em sua tenda, Doria velava a poucos passos. Os companheiros de sangue montavam guarda do lado de fora, mas o assassino era bom o suficiente para deslizar pelas sombras como se fosse feito delas. A lâmina já estava erguida sobre Dany quando a égua prateada relinchou. Foi um som agudo, lancinante, que rompeu o silêncio da noite com um grito de guerra. Ago foi o primeiro a chegar, seguido de perto por Hakaro. O assassino lutou bem, mas não contra 2 companheiros de sangue enfurecidos. Quando Maelis entrou na tenda, Dany estava acordada, trêmula, segurando a faca de aço valeriano que ele lhe dera, a mesma que usara para matar o Tiroshi quando criança. Ela não precisara usá-la, mas a empunhava como se soubesse. Meu sol, disse ela, a voz vacilante. Tentaram me matar. Tentaram matar nosso filho. Maelis ajoelhou-se diante dela, examinando-a em busca de ferimentos. Não encontrou nenhum. Mas encontrou algo mais. O terror nos olhos dela, o tremor em suas mãos, o medo que ele jurara que ela nunca mais sentiria. E algo dentro dele se quebrou. Ou talvez algo dentro dele se forjou. Na manhã seguinte, ele convocou o Calazar. Vamos para o oeste, anunciou, sua voz ecoando pelas planícies. Vamos cruzar o mar envenenado.
Vamos para Westeros. Os guerreiros murmuraram, inquietos. O mar era temido pelos Dothraki, água salgada sem fim, que os cavalos não podiam beber e as pernas não podiam atravessar. Mas Maelis ergueu a mão, e o silêncio voltou. Eu sei o que temeis. Eu sei o que dizem os mais velhos. O mar é a morte. Mas vos digo, há algo pior que a morte. É saber que tua Khaleesi, que teu filho por nascer, que tua sangue podem ser caçados como animais por homens do outro lado do mundo. E não fazer nada. Seus olhos percorreram a multidão. Eu cruzo o mar. Eu vou para Westeros. Vou queimar suas cidades, vou matar seus guerreiros, vou destruir suas casas de pedra. Vou dar a meu filho o trono que é dele por direito. Os que vierem comigo serão lembrados para sempre. Os que ficarem, ele fez uma pausa, viverão para sempre sabendo que poderiam ter cavalgado ao lado do garanhão. O silêncio se estendeu por um longo momento. Depois, Ago deu um passo à frente. Onde meu cal for, eu vou. Rakaro e Jogo juntaram-se a ele. Onde meu cal for, eu vou. E então, como uma onda, o Calazar inteiro repetiu o gesto. 50.000 vozes ergueram-se em uníssono. Onde meu cal for, eu vou. Mas Maelis sabia que cavalos e araques não seriam suficientes. Westeros tinha castelos de pedra, cavaleiros com armaduras, exércitos treinados desde a infância. Os Dothraki eram os melhores guerreiros do mundo em campo aberto, mas como tomar fortalezas? Como enfrentar muralhas que não podiam ser derrubadas a cavalo? Ele precisava de algo mais. Algo que os Westerosi não esperassem. Algo que fizesse o coração deles parar de medo. Foi por isso que, após deixar Daenerys em Vaes Dothraki sob a proteção das velhas e de uma guarda de 1000 guerreiros, Maelis cavalgou para o sul. Para Sotorios. A terra dos Wyverns. Sotorios era um pesadelo verde. Florestas tão densas que a luz do sol mal penetrava. Rios infestados de criaturas que devoravam homens em segundos. Calor úmido que apodrecia a carne viva. E, nos céus, os tiranos que davam àquele continente sua fama mortal, os Wyverns. Maelis levou apenas Ago, Rakaro e Jogo. 4 homens numa terra onde exércitos inteiros haviam desaparecido. Os companheiros de sangue não questionaram, nunca questionavam, mas Ago, mais próximo do cal, arriscou um comentário. Dizem que esses bichos são piores que dragões. Menores, mas mais ferozes. Mais esfomeados. Maelis assentiu, os olhos fixos na copa das árvores. Dragões cuspem fogo. Wyverns cuspem morte. Mas morte, Ago, pode ser controlada. Se tiveres as rédeas certas. As rédeas certas vieram na forma de um alquimista de Ashai, um homem de pele pálida e olhos cor de obsidiana que vivia nos confins da selva, estudando as criaturas que ninguém mais ousava estudar. Seu nome era impronunciável, seu preço era alto e seu conhecimento era antigo. Os Wyverns não podem ser domados como cavalos, explicou ele, em valeriano arcaico. Mas podem ser persuadidos. Há uma droga, extraída das flores que só crescem onde a sombra toca a luz. Misturada com sangue de quem pretende montá-los, cria um vínculo. Temporário, mas suficiente. Temporário. Maelis franziu o senho. Suficiente para o que precisas. Um dia. Talvez 2. Depois, a criatura volta à sua natureza. E se ainda estiver por perto quando isso acontecer, o alquimista sorriu, revelando dentes afiados. Ela se lembrará de que você a enganou. E terá fome. Encontrar os Wyverns foi mais fácil do que Maelis esperava. Difícil foi sobreviver a eles. O primeiro ninho ficava num desfiladeiro, protegido por penhascos verticais e uma neblina perpétua. 4 criaturas habitavam ali. Um enorme Wyvern de escamas negras que os alquimistas chamavam de Devorador. Outro, de crista vermelha, o Predador. Um terceiro, cinzento como pedra, o Destruidor. E o menor, mas mais rápido, de escamas cor de sangue seco, o Matador. Maelis observou-os por dias, estudando seus padrões, suas brigas, suas hierarquias. Aprendeu que o Devorador era o líder, o maior e mais forte, mas também o mais lento. Aprendeu que o Predador era o mais agressivo, atacando qualquer coisa que se movesse.
Aprendeu que o destruidor era o mais inteligente, observando antes de agir. Aprendeu que o matador era o mais rápido, o relâmpago alado que matava antes que a presa percebesse sua presença. No quarto dia, ele agiu. Usando iscas preparadas pelo alquimista, carne de mamute temperada com a droga, ele atraiu o predador para uma clareira. A criatura veio num rugido, as asas batendo com a força de um furacão, mas Maelis não fugiu. Esperou. Esperou até que o Wyvern estivesse próximo o suficiente para que pudesse ver seus próprios olhos refletidos nos olhos amarelos da besta. Então cravou a agulha. A droga entrou na corrente sanguínea do predador, e por um momento terrível, nada aconteceu. O Wyvern abriu as fauces, pronto para devorá-lo, e Maelis viu a morte nos dentes serrilhados, na língua bifurcada, no hálito pútrido que cheirava a carne apodrecida. Depois, os olhos amarelos mudaram. A fúria deu lugar a algo vazio. Algo submisso. Maelis ergueu a mão lentamente e tocou o focinho escamoso do predador. A criatura tremeu, mas não atacou. Pronto, murmurou Maelis, mais para si mesmo que para o Wyvern. Já matei um dragão hoje. Que tal mais 3? O devorador foi o mais difícil. Era enorme, do tamanho de uma casa pequena, e sua pele era tão grossa que as agulhas do alquimista mal perfuravam. Maelis teve que usar uma lança especial, forjada em Valíria séculos antes, para administrar a dose. Mesmo assim, a criatura lutou. Lutou com uma fúria que fez o chão tremer e as árvores ao redor partirem-se como gravetos. Quando finalmente cedeu, Maelis estava coberto de sangue, parte seu, parte do Wyvern. Ago correu para ajudá-lo, mas o Cal ergueu a mão. Estou bem. Traga o próximo. O destruidor foi mais fácil. Observara a luta do irmão e, quando chegou sua vez, algo em seus olhos inteligentes disse a Maelis que ele compreendia. Compreendia que aquele homem era diferente. Compreendia que lutar era inútil. Submeteu-se quase com dignidade. O matador foi o último. O menor, o mais rápido, o mais mortal. Quando Maelis o enfrentou, a criatura não atacou, fugiu. Voou para o céu no ímpeto de asas, desaparecendo nas nuvens. Por 3 dias, Maelis esperou. No quarto, o matador voltou. Veio sozinho, à noite, enquanto o Cal dormia. Ago acordou primeiro, o araque na mão, mas a criatura não atacou. Apenas pousou silenciosamente perto da fogueira e ficou imóvel, observando Maelis dormir. Quando Cal acordou, o matador estava a 2 passos, a cabeça inclinada, os olhos amarelos fixos nos céus. Maelis não se moveu. Apenas olhou de volta. Você entende, murmurou, em valiriano. Entende o que eu sou. Entende o que preciso. E veio por vontade própria. O matador piscou lentamente. Depois, baixou a cabeça num gesto que, entre Wyverns, era o mais próximo que existia de submissão. Maelis sorriu. 4 Wyverns. 4 tiranos dos céus do sul. Meus. Quando Maelis retornou à Vaiz do Traque, as 4 criaturas voavam em círculos acima de sua cabeça, negras contra o céu azul, suas sombras cobrindo a cidade sagrada como um presságio. Daenerys esperava na entrada da tenda real, a mão protetora sobre o ventre já ligeiramente arredondado. Quando viu o marido aproximar-se, quando viu as bestas aladas que o seguiam, seus olhos violetas se arregalaram. Meu sol, sussurrou, em valiriano. O que trouxeste conosco? Maelis desmontou, caminhou até ela e tomou seu rosto entre as mãos, beijando-a com uma ternura que contrastava com a selvageria dos Wyverns acima. Trouxe armas, minha lua. Armas que Westeros nunca viu. Trouxe o medo que eles sentirão quando nos virem chegar. Ela olhou para o céu, para as 4 criaturas que planavam em círculos lentos, para as sombras que dançavam sobre as tendas. Wyverns, murmurou. Meu pai lia sobre eles. Dizia que eram indomáveis. Nada é indomável, minha lua. Apenas não encontraram a pessoa certa. O matador soltou um guincho agudo, como se concordasse. Dany apertou a mão do marido. Vamos mesmo para Westeros? Maelis olhou para o horizonte, para o oeste, para um mar que teria que cruzar, para o trono que o esperava. Vamos, minha lua. Vamos queimar tudo.
Vamos conquistar tudo. Vamos dar a nosso filho o mundo que ele merece. Ela apoiou a cabeça em seu ombro. E nosso filho será o garanhão que monta o mundo. Nosso filho será o que ele quiser ser. Mas terá o mundo aos seus pés para escolher. Os víveres rugiram em uníssono, um som que ecoou pelas planícies e fez os cavalos relincharem inquietos. O Calazar ouviu e entendeu. A guerra estava chegando. E ninguém, nem deuses, nem reis, nem muralhas de pedra, poderia detê-la. Fim da parte 3.